Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa quinta-feira. Hoje é dia 3 de agosto de 2023. Estamos chegando aqui com os principais destaques, os principais assuntos que estão movimentando o mercado financeiro. Um mercado que tenta respirar no patamar positivo. Abriu o pregão no começo dessa quinta-feira animado, com uma elevação um pouco mais alta, chegando ali aos 122.619 pontos, mas ao longo do pregão foi perdendo um pouco de fôlego, um pouco de força. O Ibovespa agora segue no patamar positivo, mas com uma alta um pouco mais singela, 0,34%, perdendo um pouco de todo aquele ímpeto inicial, muito provocado por conta da reação à decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central na noite de ontem. Muitas empresas, muitos ativos que acabam sendo um pouco mais sensíveis ao juro tiveram uma explosão, se a gente pode dizer assim, no começo do pregão, ganhando fôlego, ganhando tração, muito desse trigger, né, da queda de juro fazendo efeito, mas algumas dessas empresas começaram a experimentar uma falta de fôlego, começaram a recuar um pouco desse ímpeto inicial, fazendo inclusive com que o Ibovespa recuasse um pouco do ganho inicial. Isso a gente está falando de uma alta de 0,34%, mesmo com a Petrobras subindo mais de 1,5%, 1,64% nesse momento, e com a Vale subindo 1%, ou seja, as duas maiores companhias em peso do Ibovespa subindo mais de 1%, e o Ibovespa mesmo assim sem conseguir esse ímpeto, sem conseguir essa tração, justamente, né, porque houve alguma coisa que aconteceu no meio do caminho, que os investidores perderam um pouco de toda essa animação, de todo esse otimismo, fazendo com que várias empresas perdessem, inclusive, esse fôlego. A gente fala do mercado acionário, fala das empresas, fala das ações, né, que tiveram esse movimento, mas justamente a gente vê movimentos também na curva de juros, né? A curva mais curta caindo bem, fechando bastante a curva, mais de 1% na curva na ponta mais curta. Na ponta mais longa, o sinal é inverso, já segue, continua subindo, um movimento bastante interessante nesse pós-Copom, onde os prêmios aumentam na ponta longa e os prêmios diminuem na ponta curta. Muito, né, desse mercado aí acabando precificando essa queda nos juros. E claro, como a gente sabe, o efeito colateral da queda de juros acaba sendo uma movimentação um pouco mais intensa no dólar, né? O real perdendo valor frente à moeda americana, o dólar que nesse momento sobe 1,35, o real perdendo valor, valendo $1, R$ 4,87. A gente chegou quase nos 4,90 ao longo dessa manhã, chegou nos 4,8996, ou seja, quase nos 4,90, e aí acabou perdendo também um pouco desse ímpeto, um pouco desse fôlego. Claro que a gente vai repercutir ao longo do nosso BMC Market toda essa movimentação, né, dessa quinta-feira, desse day after do Copom, vai repercutir os impactos em vários setores, em várias companhias, dizendo também que a gente está no meio da temporada de resultados, que continua, né, pegando tração, cada vez mais empresas divulgando seus números, a gente reprecificando algumas companhias, olhando para os analistas que estão fazendo movimentos em relação a essa temporada de resultados, mas também sem tirar os olhos do cenário internacional, justamente depois de todo aquele movimento na Bolsa dos Estados Unidos, depois de rebaixamento do rating pela agência Fitch, as ações lá nos Estados Unidos caíram no pregão de ontem. Hoje já tentam recuperar, tentam ganhar um pouco mais de fôlego, mesmo que as treasuries, mesmo que os títulos públicos dos Estados Unidos sigam em elevação, sigam pedindo cada vez mais prêmios, justamente por conta desse cenário um tanto quanto adverso para os títulos públicos lá nos Estados Unidos, justamente por conta desse rebaixamento do rating de AAA para AA+, da agência Fitch.
Claro que existem todas as percepções, o Warren Buffett mesmo falou que para ele isso acaba não significando muito, que não tem importância, que ele segue muito confiante com os Estados Unidos, inclusive comprando títulos públicos americanos, porque o olhar dele é de longo prazo, ele não quer saber desses ruídos que acontecem no curto prazo. E como ele mesmo diz, né? Never bet against America, nunca aposte contra os Estados Unidos, justamente porque é um país robusto, a maior economia do mundo. E se o Warren Buffett está fazendo esse movimento, por que não outros investidores também? No cenário internacional, a gente tem também informações a respeito de prorrogação do corte de produção de petróleo pela Arábia Saudita. Vai continuar com aquele corte de 1 milhão de barril diário na Arábia Saudita, pelo menos até setembro. O país deu essa orientação, tem essa orientação de pelo menos até setembro cortar o barril, 1 milhão de barris diários, vai produzir cerca de 9 milhões de barris diários. É uma das menores produções saudita dos últimos anos, né? Tentando fazer esse movimento de elevação no preço do petróleo. Tentando, e diga-se de passagem, conseguindo, já que o petróleo sobe mais de 2,5% neste momento. Talvez por isso a gente tenha essa valorização de Petrobras, e não só Petrobras, né? Muitos ativos relacionados ao petróleo aqui na Bolsa Brasileira seguem esse movimento de alta. Tem resultado no meio? Tem, mas a gente vê Prio subindo bem, quase 5%, quase 4%, perdão, 3R Petroleum, a gente vê PetroRecôncavo, todas elas nesse ambiente um pouco mais otimista, justamente por conta dessa aceleração no preço do petróleo. E para falar um pouquinho a respeito de toda essa movimentação, para comentar sobre os principais assuntos do dia, temos aqui conosco o Marcos Saravalli, o homem que cravou vai cair meio ponto percentual. E aí, Saravalli, boa tarde, bem-vindo mais uma vez, sempre um prazer falar contigo. Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos nessa tarde aqui, bastante intensa, né? Mas também, ao mesmo tempo, sem muita direção, né, no nosso Ibovespa. Esperávamos uma reação, teve essa reação, já tivemos, como a gente costuma dizer aqui em São Paulo, né, a gente já teve 4 estações aqui no mesmo dia, já teve chuva, calor, sol, frio, né? Isso tudo no Ibovespa, né? Seguimos aí numa tendência de, talvez, gráfica de lateralização, sem nenhuma grande tendência para essa quinta-feira. Né? Ô, Saravalli, se eu posso me recordar de algumas das últimas frases do market de ontem, eu fiz o questionamento caro coroa, 0,5 ou 0,25, você cravou 0,5. Queria só repercutir um pouco mais sobre isso, antes da gente entrar especificamente no cenário do Ibovespa e das empresas e esse sol, chuva, calor e frio que você muito bem comentou aqui no dia de hoje, não foi surpresa, porque qualquer coisa que viesse não seria surpresa, né? Mas teve alguma coisa que te chamou a atenção nesse pós-Copom, né? Porque a gente teve a repercussão, a leitura do comunicado, toda a situação envolvendo ali o próprio Banco Central, os argumentos do Banco Central. Pós isso, alguma coisa te saltou aos olhos? Bom, eu acho que o que salta aos olhos é que existe nesse exato momento, nessa quinta-feira pós-Copom, hoje, acho que dentro de todos os economistas, consultores, não importa que a opinião, mas dentro do comunicado, acho que primeiro um comunicado muito simples, muito direto, muito óbvio assim no sentido muito bem comunicado, dos próximos passos da política monetária. Isso que é importante, né? Vamos continuar no ritmo realmente de reduzir, né, todo esse movimento anticíclico, né, começar a reduzir a taxa de juros, e os próximos passos vão ser exatamente da mesma magnitude. Então a gente não vai ter nem corte de 0,25, nem corte de 0,75. O que fez com que os economistas durante a noite, durante a manhã, revisassem aqueles que não tinham ainda essa projeção. Hoje, acho que é 100% do mercado espera fechamento de taxa Selic nesse ano de 2023 em 11,75. Então, acho que essa que é a surpresa. Quem tinha um corte de 0,25 revisou, né, a curva toda para chegar nos 11,75 no final desse ano, né, em relação à velocidade, é isso que a gente vai ter. Então, acho que a grande surpresa é essa, um comunicado muito simples, muito direto,
e muito claro, né, o que vai acontecer. A gente, como você falou, ainda tem certeza no ritmo, na velocidade, no patamar de 2024. Agora, 2023, acho que a gente não tem discussão, né? Tem discussão, sim, demoramos para acontecer, poderia ter sido mais rápido, começado antes. Isso são críticas, sempre vão existir para o passado. Agora, sim, olhando para curto prazo, nos próximos meses, próximas reuniões, acho que a grande surpresa é essa. Quem não tinha essa velocidade, esse ritmo, esse fechamento de 23 na conta, colocou na conta. Então, na semana que vem, a gente tem que ver obrigatoriamente, e daqui até o final do ano, obrigatoriamente, o Boletim Focus precificando 11,75 reuniões com cortes na mesma magnitude. Então, acho que essa é a surpresa. Um comunicado muito simples, muito direto, né? Embora eu acredite ainda, ontem a gente falou à noite com o Ettore, né, com o economista-chefe da Ativa aqui na BMC News, né? Acho que a opinião que a gente tem em comum é que talvez as próximas reuniões continuem sem consensos, sem unanimidade. Mas como nessa reunião teve diretores pedindo 0,25, né, o consenso, a maioria, na verdade, foi de 0,5, 50 basis points, talvez nas próximas reuniões a gente tenha esses economistas, esses diretores que estão com 0,25, migrem para os 5, 50 basis points, mas talvez tenha né, ou dois diretores, até mesmo talvez a participação desses 9 diretores, migrem para um voto de 0,75, mas não deve ser a maioria, não deve ser prevalecer essa decisão. Tá? Então, na minha opinião, talvez continue existindo a falta de unanimidade, que para mim é ruim, né? Sempre, qualquer decisão sem consenso é ruim, né? Fala, pô, então por que né, não existe consenso? Para mim, não só política monetária, mas qualquer decisão não ser unânime é ruim, mas talvez nas próximas reuniões a gente tenha também ainda opiniões divergentes. Então, acho que a grande surpresa é essa. Quem não tinha esse call, ficou muito bem explícito, muito bem explicado, que os próximos cortes serão da mesma magnitude e talvez grande surpresa. Isso é muito bom, né? Independente, acho que é só lógico que se a gente tiver algum cenário extremo, né, radical, para bem ou para mal, até o Felipe falou que estava falando hoje com os economistas do BTG, por exemplo, o BTG é uma das casas, um dos bancos que já tem a projeção de inflação para 2023 dentro, né, da meta. Não é o que aponta ainda o cenário base do Banco Central no comunicado, não é o que aponta o Focus, mas eu acredito que tenhamos espaço para caminharmos para um cenário dentro da meta. Lembrando, longe do centro da meta, mas começa a ser dentro do intervalo aí de confiança, né, do Banco Central. Então, acho que esse é o grande recado, a grande surpresa. Quem não tinha, colocou, e agora acho que existe esse consenso daqui até o final do ano para caminharmos para mais cortes de 50 basis points e fechar o ano em 11,75. Tá? Então, ou seja, quem tinha 12, quem tinha um pouco para cima, ou até quem era mais otimista, né, recalibrando, mas o consenso era um pouquinho mais pessimista e refazendo um pouquinho a curva daqui até o final do ano. Né? Ô, Saravalho, eu não me esqueço de uma frase, foi até o Sérgio Machado que falou que quando você dá o dedo, o mercado quer a mão, o braço e um pedacinho do corpo, né? Quando o Banco Central ele sinaliza mesmas magnitudes nas próximas reuniões, então você já crava mais 3,5, ok, finalizando em 11,75. Mas se o mercado é dessa forma mesmo, talvez queira até muito próximo do 11 cravado, 11,5, 11,25. Se o mercado pedir e o ambiente for ok, o Banco Central pode acelerar um pouco, mesmo não sinalizando? Eu acho que primeiro assim, vamos pensar nos diretores, né? O que eu falei em relação à falta de consenso. Talvez os diretores que já votaram para meio, falam assim, pô, eu cheguei votando meio e foi aprovado meio, teve essa aprovação do meio, talvez nas próximas reuniões, né, esses 5 diretores, eu acho que é aí que não vai haver consenso, né? Esses 5 diretores podem, 1, 2 diretores, vamos até citar nomes aqui, talvez o Galípolo vote na próxima reunião um voto um pouco mais agressivo, voltando para 0,75. Então talvez não tenha essa convergência, essa unanimidade. Então talvez 1, 2 diretores, acho que sendo exagerado, 3 diretores, pode ter um voto, como você falou, né? Pô, já que eu coloquei 50 e emplacou, vamos exigir, né, um passo um pouco mais rápido. Agora, o que pode acontecer é, de novo, pegando vários fatores que o Banco Central coloca na conta para tomar essa decisão, né, uma decisão estritamente técnica, vamos pegar aqui a questão, eu acho que tem um peso muito grande da inflação corrente, né? Aqui que o brasileiro está sentindo no bolso, né? Estamos realmente com a inflação de 12 meses muito baixa? Estamos, né? Mas será que esse é o cenário? A gente vai ter um cenário de 3%? Não, o cenário está muito mais para 5% do que para 3%.
Agora, se nas próximas leituras de IPCA e IPCA-15 tivermos essa convergência, pelo menos para dentro da meta, durante uma semana, 2 semanas, 3 semanas, Boletim Focus já 4,70, 4,60, que não é um cenário ainda que talvez nem exista ainda, mas já tem algumas casas falando de 4,70. Se a gente tiver Boletim Focus por 1, 2, 3, 4, 5 semanas seguidas dentro já da meta, eu acho que a gente pode chegar no final do ano cogitando a possibilidade de um 0,75 ali mais para a última reunião desse ano. Tá? Então, talvez a gente não é um cenário ainda que predomina, pelo menos olhando para o Boletim Focus, e nem pelos próprios cenários referentes, né, do Banco Central de ontem, que é ali mais um 5, né, um pouco para baixo, 4,9. Então essa que é a leitura. 4,9 ainda está próximo, está caminhando, mas ainda está um pouquinho fora da meta do Banco Central, né, das bandas do Banco Central. Então essa é a minha leitura. Quando nós tivermos, né, as projeções de economistas, vários casos da inflação corrente, Boletim Focus, 1, 2, 3, 4, 5 semanas, o Banco Central vai olhar para a reunião dele e falar assim, ó, o Boletim Focus já coloca muito na conta, tem uma chance, uma probabilidade muito grande. Mas a gente vai precisar de outras leituras de IPCA, IPCA-15, né? Então não acho que em um mês ou 45 dias a gente já vai ter essa revisão. Mas um cenário benigno, acho que é possível, mas também nada de exagero. De repente, contratando um 11,5, né? Ou seja, uma queda um pouco mais forte ainda esse ano, eu acho que é possível. Mas vai utilizando palavras aqui do Fed, né? Vai ser muito dependente de dados, né? O pessoal adora essa frase, né, Saravalli? Todo mundo depende de dados e todo mundo quer ver o que vai vir pela frente antes de sinalizar qualquer coisa, né? Antes de falar se vai permanecer na trajetória, se vai dar uma pausa. Fala assim, pode ser tudo mais constante, mas se não for constante, aí a gente muda o raciocínio. Igual a gente fala aqui, né? O Banco Central estava com uma perspectiva, talvez começar com parcimônia, já como os dados foram interessantes para começar um pouco mais agressivo. Mas eu queria falar um pouco, Saravalli, a respeito desse impacto no mercado, porque ontem o mercado estava fechado, quando saiu a decisão do Banco Central, a gente viu o EWZ tendo uma mudança, né? Uma perspectiva melhor, uma alta, as ADRs de várias companhias brasileiras também tendo alta lá fora, e aí imaginava-se que hoje o dia seria um pouco mais de ímpeto para cima, justamente porque era o que faltava. Se tinha toda a sinalização por uma queda de juro, a partir do momento que caiu, poderia destravar algum valor para algumas empresas. E a gente viu um ímpeto um pouco mais elevado no começo do pregão, a bolsa subindo de uma forma interessante, mas perdeu um pouco do fôlego, né, nesse meio do caminho. Qual a leitura, Saravalli? O pessoal viu que estava num ânimo, falou, bom, deixa eu já garantir um pouco da minha rentabilidade, pôs um pouco do dinheiro no bolso. O cenário internacional acabou mexendo um pouco com as expectativas. O que a gente pode falar dessa movimentação e dessa perda de fôlego do Ibovespa no dia de hoje? Bom, primeiro aqui eu vou utilizar algumas palavras aqui, talvez até você me critique em cima da crítica, né? Mas quando a gente abre os jornais hoje pela manhã, fala assim, o Banco Central surpreendeu, né? Surpresa. Eu não acho que foi surpresa, na minha opinião. Até a gente discutiu aqui, pessoal, quando você joga uma moeda, né, para cima e tenta esperar um resultado, ou é A ou é B. Seria surpresa se ela parasse em pé, né? Que a gente falou assim, se ela parou em pé, realmente é surpresa, não esperava esse cenário. Então, seria surpresa se viesse manutenção ou se viesse um 0,75. Mas não teve surpresa, na nossa opinião. Então, acho que dentro do esperado, talvez esse seja até um dos motivos da própria Bolsa não estar tão forte, né, nesse curto prazo. Porque já vem com essa precificação há 2, 3, 4 meses. Junho foi espetacular, o Ibovespa, julho também foi muito bom. Então, a gente já vem precificando há 2, 3 meses esse cenário, né? Todo mundo já esperava 2, 3 meses que a gente começasse a queda agora em agosto. Então, não vejo surpresa aqui. Então, de novo, se a gente tivesse de fato uma surpresa, falando, caramba, nossa, eu esperava meio e veio 1, aí a Bolsa teria que estar reagindo de alguma forma. Então, por isso que eu não vejo tanta volatilidade hoje na Bolsa e até nos juros, particularmente na Bolsa, porque de fato não teve surpresa dentro do cenário. Tudo bem, a gente estava dividindo em relação a probabilidades aqui, né? Se fosse cenário A ou cenário B. Mas o mercado colocamos, de fato, como se fosse uma moeda, né? A chance de virar o de B era quase igual ali nos últimos minutos antes da decisão. Então é justamente isso.
Agora, o que ainda deixa incerteza para 2024, talvez a Bolsa poderia estar reagindo melhor, é que o Banco Central deixou muito claro em relação às expectativas, né? A desancoragem, né? Ou seja, ainda estamos muito distante da meta para 2024, 2025, cenários de referência, enfim, além, né, da política monetária aqui de curto prazo, ainda temos um longo trabalho para fazer. Então, o que o Banco Central está falando? Talvez, como o próprio Banco Central americano, né, falando, talvez tenhamos que permanecer a taxa de juros num patamar mais alto, mais restritivo, até que a política monetária continue fazendo efeito nessa expectativa, nessa ancoragem, né, ancorar essa expectativa, para a gente reduzir as projeções de longo prazo. O que não aconteceu de fato, que foi até muitas críticas e dos economistas defensores do 0,25. Né, olhavam muito para esse peso da ancoragem, o Banco Central falou dessa ancoragem, ou falta de, né, desancoragem, de fato. Então, talvez por isso que a Bolsa não esteja reagindo tão forte hoje, né, e até trazendo alguma oscilação, e até no caso do câmbio, né, particularmente reagindo o inverso, né, inversamente, tendo uma desvalorização do real, particularmente hoje. Então, essa leitura, olhando um pouco mais para as pontas mais longas, para o longo prazo, do que para o curto prazo. Então, existe ainda uma incerteza de qual que vai ser esse ritmo além de 23, né? E qual que vai ser esse patamar, lembrando, patamar de juros real ainda no Brasil muito alto, mas o Banco Central ainda mantendo, né, batendo nessa tecla. Precisamos manter esse juro, né, contracionista até que a gente consiga ancorar de fato essa projeção, expectativa de inflação no longo prazo no Brasil. Então talvez aí que more um pouco a incerteza e o não fôlego, vamos dizer assim, do Ibovespa nessa quinta-feira, né? Ô Saravalli, eu estava falando do movimento da curva de juro, né, fechando na ponta curta, abrindo na ponta longa. E aí a minha pergunta para você é a seguinte: quando a gente pensa na queda de juro, né, a gente já fala, poxa, algumas empresas mais sensíveis à taxa de juros podem se beneficiar nesse momento logo posterior, né? Tem algumas varejistas aqui que elas já estão até recuando, né? Esse seria um movimento por conta da abertura da ponta longa, que não tem tanta sensibilidade na ponta curta? É um movimento justamente disso que você estava falando agora há pouco? Ou tem alguma outra coisa que pode estar movimentando a expectativa das varejistas? Porque, claro, elas acabaram tendo um bom desempenho ao longo dos últimos tempos nessa expectativa, mas, né, logo depois do Copom, a gente vê esse movimento talvez um pouco divergente da expectativa. Como que você vê essa situação, Saravalli? O que a gente acompanha aqui, se a gente olhar para o que de fato afeta um valuation, uma avaliação de uma companhia, são as taxas, enfim, o custo de capital de longo prazo. Né? Qual que é o custo de capital de longo prazo no Brasil? Né? Vai ser 2% real acima da inflação? Vai ser 5%? Vai ser 10%? Enfim, qual que é essa leitura? Então, quando a gente olha o que fez a Bolsa subir nesse curto prazo, nesses últimos 3, 6 meses, né? Não foi a Selic, porque a Selic não foi alterada, começou a ser alterada ontem. Foi essa curva de juros, falando, bom, o custo de capital no Brasil de longo prazo não é 15%, não é 12%, talvez seja 10% ou até abaixo disso. Então, o que realmente faz afetar o valuation, as perspectivas, a avaliação dessas companhias é justamente isso. Então, quando a gente fala assim, opa, peraí, ainda temos incerteza para 24, lembrando, né, temos incerteza em relação ao arcabouço fiscal, né, orçamento, enfim, temos ainda algumas sinalizações, né, que se traduzem em certeza. Naturalmente essas ações que dependem dessa curva de longo prazo vão ficar mais voláteis. Então, era de se esperar uma reação positiva, né, mas talvez não com tanto ânimo. Por isso que também a gente teve várias ações subindo muito forte em junho, em julho, e agora chegou o momento realmente de talvez até fazer alguma realização de lucros nesses papéis, né? Então, essa é a percepção. Mas no médio e longo prazo, olhando daqui até o final do ano, quando a gente começar a perceber que esse efeito começa a transitar na receita, na margem, na lucratividade das companhias, talvez a gente tenha ainda um fôlego adicional para esse setor, para essas empresas, né? Mas o curto prazo, realmente, essa percepção, né, de que ainda temos incerteza em relação ao ritmo do corte, além de 2023, né, ainda não trouxe esse fôlego, pelo menos nessa quinta-feira, para esses setores, né, que a gente aguardava tanto, né? Por outro lado, construção vai que vai, né, Saravalli? Olhando aqui, não claro para. Que se por um lado o próprio varejo acaba sentindo, né, um pouco desse impacto aí,
essa mudança, né, na expectativa do juro longo, a construção vai embora, principalmente a EZTEC. A EZTEC eu tinha visto até mais cedo, né, na abertura do mercado, uma força bastante grande, né, subindo mais de 6% logo na abertura, indo bem. E aí, como eu falei, né, perdendo um pouco desse ímpeto, perdendo um pouco dessa vontade de subir, né? A surpresa positiva hoje, pelo menos no pregão, no Ibovespa, para mim e continua sendo até esse momento, nessa tarde aqui, as ações da Suzano, né? Se destacando como uma das maiores altas do Ibovespa. Eu acho que não tem nenhuma surpresa, né? A gente esperava já por vários fatores, mas principalmente o fator cambial, né? Quando a gente traduz isso para reais, eu tenho esse efeito em reais, e até pela commodity em si, naturalmente a gente tem menores receitas. Lembrando que uma empresa de celulose, ela praticamente o que ela produz, ela vende, né? Não tem como você ter essa margem, né, de produção, né? Vou produzir 50% da minha planta. Não, você acaba produzindo quase a totalidade. Agora, a grande notícia é que ela tem um projeto muito bom, que acho que aí sim a gente tem uma sinalização muito boa. E o projeto está sendo muito bem tocado. Lembrando, pessoal, para quem acompanha aqui Valuation, um pouco mais fundamentalista, quando tem esses projetos, lembrando que talvez seja o maior projeto da história da Suzano. Ela está colocando de pé, né, e até ouso a dizer aqui que é como se ela estivesse adicionando, até que isso aqui vai virar manchete de amanhã, né? Não sei se a Suzano já usou essa frase, mas é como se ela estivesse adicionando um trimestre a partir de 2024. Porque ela vende mais ou menos ali 2,8 milhões de toneladas por trimestre. Só esse projeto aqui, a gente está falando de quase 2,6 milhões de toneladas. É um projeto que a princípio está sendo muito bem tocado e ele pode até ser antecipado. Na medida que vai se aproximando a entrega dele, o projeto cerrado, o mercado vai começando a colocar na conta, nos valuations, né, na produtividade, na margem, na rentabilidade. Tá? Então, talvez para mim, por vários fatores, mas principalmente notícias muito boas, né, da execução da entrega desse novo projeto aqui da Suzano. Maravilha, Marcos Saravalli. A gente vai ficar monitorando. Daqui a pouco a gente continua batendo um papo sobre Suzano, a gente continua batendo papo aqui, mas a gente vai agora para um rápido intervalo. São 3 horas em ponto e daqui a pouco a gente segue falando com o nosso convidado e segue também falando com o Saravalli, segue repercutindo toda essa decisão do Banco Central e, claro, os impactos na economia, os impactos no mercado financeiro, todos os reflexos possíveis sobre essa decisão tomada ontem pelo Banco Central aqui do Brasil. Você que está nos acompanhando, continue aqui com a gente porque o intervalo aqui na BMC News é rapidinho e já já eu tô de volta. Quais foram os fatores que fizeram essas operações elas desempenharem e por que surpreenderam o mercado financeiro? Business traz panoramas, resultados, prospecções e expectativas de companhias listadas no mercado. BMC News. Informação que gera valor. Vortex Beyond. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. A minha vida foi
e é marcada por grandes histórias, sonhos, objetivos, conquistas. Me chamam de narrador de emoções. Mas, na verdade, eu narro escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação, BMC Marketing ao vivo, 3h04. A gente segue repercutindo o pós-Copom, né? Notícias importantes, análises importantes, repercussão no mercado financeiro, repercussão na economia brasileira, de toda essa decisão que a gente viu ontem pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. E agora a gente continua esse assunto, continua repercutindo aqui com o economista da Guide, o Rafael Pacheco, já está aqui conosco. Rafael, seja muito bem-vindo, prazer falar contigo, boa tarde para você. Prazer, boa tarde, obrigado pelo convite. Ô, Rafael, queria começar falando contigo, né, a respeito dessa decisão. A gente já viu algumas repercussões, a gente já viu algumas falas, principalmente o ministro Fernando Haddad falando que foi uma decisão técnica do Banco Central, muitas pessoas falando que foi a melhor decisão, inclusive, justamente para não trazer tantas incertezas em relação aos próximos passos do Banco Central. Queria saber a sua visão, a sua análise nesse dia após Copom, né? Diante de todas essas análises que a gente já viu, diante de tantas declarações que a gente já ouviu a respeito dessa decisão, como que está a sua impressão? Como que você viu essa decisão? Como que você viu essa conjuntura toda pintada pelo Banco Central? E, claro, né, as expectativas que temos aí pelos próximos dias. Claro. Bom, acho que assim, primeiro tem que sempre levar em conta que essa foi uma decisão bem dividida e não só dentro do Copom, né? A gente viu talvez a decisão mais dividida em termos de votos na história do Copom, mas também no mercado, né? Então, quando a gente olhava um pouco antes da decisão, o mercado estava bem dividido, cerca de 60 a 40 de chance para cada uma das opções, né? 25 ou 50. Então, acho que assim, tinha argumentos para as duas opções. Na nossa visão aqui, a gente acreditava que era mais provável um ajuste, um corte de 25 basis points, isso mais por uma questão de comunicado, né? Então, a gente via o último comunicado bem mais rock do que foi esse último, né, de ontem. E por isso a gente acreditava que era mais consistente com o que ele estava sinalizando, né? Agora, é sempre importante ter em vista também a mudança de cenário, né? Acho que, quando a gente olha para a inflação, né, a gente viu dois dados, IPCA 15 e IPCA, né? O IPCA 15 mostrou uma inflação de serviços um pouco mais persistente, mas aí o IPCA já mostrou ela caindo um pouco mais, e de qualquer forma os dois mostraram uma desinflação bem forte nos principais componentes, né? Então, foi de fato um mês mais positivo em termos de... mostrou que a inflação está em queda. Atividade econômica, né? Sinais mistos também, mas quando a gente olha o IBCBR, por exemplo, mostrou uma contração bem maior que o mercado estava esperando, então uma contração de 2%. Então, de fato, o cenário mudou, né? Acho que foi uma decisão positiva, né? Ao mesmo tempo em que ele conseguiu diminuir um pouco as pressões políticas sobre ele, é óbvio que esse não era o objetivo, né, mas no final acabou conquistando isso, como a gente vê pelas falas do Haddad e outros participantes do governo e do Congresso, e ao mesmo tempo fez uma decisão que tecnicamente tinha motivos para isso, né? Acredito que foi uma decisão bem técnica, apesar de a gente, claro, sempre ver algumas incertezas quando olha para o comunicado, mas ainda assim a ata pode trazer mais detalhes sobre como foi essa discussão e decisão, né? Muito bom. O Rafael, acho que até a gente estava discutindo aqui, eu tenho uma opinião, e aí eu queria saber se você concorda ou não em relação às próximas reuniões. Até o Felipe falou assim, acho que palavras aqui do Sérgio, nosso grande amigo aqui, gestor,
fala assim, o mercado pede A e já leva B, enfim, sempre está pedindo mais, né? Será que nas próximas reuniões os diretores que votaram para o meio podem querer votar para um 0,75, mesmo que não seja esse resultado, não seja essa opinião? A gente pode ver 1, 2, 3 votos ali solicitando 0,75 dentre os atuais diretores? Sim, acho que é possível, claro, sempre dependente dos dados, mas, claro, né, a gente tem esses 2 novos membros, né, que foram, a gente ainda está querendo aprender um pouco mais sobre qual que é a visão deles, mas, no geral, acho que pode ter algumas dissidências nas próximas reuniões, né. A minha avaliação é que essa sinalização que ele deu de mais cortes da mesma magnitude é justamente para evitar que o mercado espere um ajuste muito forte aí na política monetária, né? Uma descompressão na política monetária, mas seria possível, né? Se os dados continuarem ajudando, acho que não necessariamente seria algo ruim, né? Pode ser adequado dependendo dos dados, mas na minha avaliação, eu não acredito que isso vai ser uma maioria entre os membros até o final do ano, pelo menos, né? Depois a gente sabe que vão ter mais 2 membros que vão ser trocados dentro do Copom, né? Inclusive 2 membros que votaram por um corte menor nessa reunião, né? Então a gente vai ter mais membros dovish, como a gente diria assim. Então, acho que para ter um consenso, para de fato ter esse corte de 75, acho que seria mais lá para o ano que vem, quando a gente tiver, além de ter mais dados, né? A gente também vai estar mais próximo, por exemplo, de um possível corte de juros lá nos Estados Unidos, em outros países desenvolvidos, e também vai ter uma maioria dovish, como a gente fala. O Rafael, até uma surpresa que a gente está vendo aqui no Ibovespa, principalmente, assim, acho que todo mundo ali acompanhou a WZ e falou assim, nossa, a Bolsa vai abrir amanhã subindo 5%, né? Varejista vai subir 10%. E não é bem isso que a gente está vendo hoje, nessa quinta-feira. Você acha que já está 100% precificado, né? Esses próximos passos? Qual que é o recado de quem está olhando o Ibovespa hoje e está desanimado, ou seja, se decepcionou com a reação do Ibovespa hoje? Eu acho que assim, primeiro que tem que ter em vista que esse corte de juros já era bem esperado, né? Claro que ainda tinha uma dúvida com relação à magnitude dele, mas o corte em si era bem esperado. Algumas apostas já estavam mostrando até a possibilidade de um corte de 75, né? Mesmo que minoritárias, ainda é importante ressaltar isso, né? Então, eu acho que o Copom, apesar de ter uma avaliação de cenário econômico que, na minha avaliação, é um pouco dovish demais para o que ele tinha mostrado recentemente, quando ele faz a prescrição futura, ele tentou dar uma mensagem que contrabalanceasse esse comunicado, né? Então, é justamente isso que a gente estava conversando aqui, né? Deixar quase que fechadas as portas para um ajuste maior das taxas de juros nas próximas reuniões, né? Então, isso eu acho que foi um ponto que pesou, né? A gente ter essas portas quase fechadas para as próximas reuniões, ou pelo menos na próxima. E também, acho que o cenário externo também não está ajudando muito hoje, né? Aí seria um pouco a conjunção dos 2 fatores, mas diria que sim, o principal seria, de fato, essa sinalização para as prescrições futuras da taxa de juros, que acabou pesando um pouquinho sobre a Bolsa, né? Mas, enfim, a perspectiva para a Bolsa ainda é positiva quando a gente pensa no longo prazo, né? Maravilha. Rafael, eu tenho uma discussão, inclusive, né, sobre, claro, os próximos passos até o fim do ano, né, se vai chegar ali nos 11,75, se pode vir um pouquinho abaixo, mas também tem uma discussão sobre o tamanho do ciclo, né? Se o ciclo vai ser muito extenso, levando até o segundo semestre do ano que vem, para chegar ali no mínimo, né? Cerca dos 9% projetado pelo mercado, ou se vai ser um ciclo um pouco mais acelerado, talvez o Banco Central dando alguns cortes um pouco mais aprofundados a partir do primeiro trimestre do ano que vem. Como que é a sua percepção a respeito disso, né? E as diferenças ou, de repente, benefícios, malefícios de ter um ciclo um pouco mais acelerado para o corte de juros e já chegar, né, naquele patamar previsto pelo mercado? Sim. Assim, nossa visão aqui na casa é que seria um ciclo que terminasse lá
no final do ano que vem em 8,75 e parasse por aí, né? Acho que tem condições que podem ser criadas para estender esse ciclo, né? Acho que um ciclo com maior parcimônia, como o próprio Banco Central mencionou no último comunicado, seria mais benéfico no sentido de que ele permite, no final das contas, uma taxa menor, né? Então, acho que acelerar muito agora no começo, os cortes da Selic acaba gerando um risco, uma vez que as expectativas estão desancoradas, né? E há uma expectativa também de que o IPCA volte a subir agora nesse segundo semestre, né? Por conta, mais questão matemática, né? Por conta da volta dos tributos, enfim. Então, tem muito risco ainda e eu acho que não seria um momento adequado para acelerar os cortes de juros. Mas, como eu disse, né, tem condições que estão sendo criadas para a gente conseguir um ciclo maior, né? Então, por exemplo, a própria reforma tributária, acho que nunca é pouco ressaltar a importância dela para a economia, né, tanto em termos fiscais como em termos de produtividade. Arcabouço também, né, enfim, a gente já sabe como vai ser ele, ainda precisa ter aprovação final, mais uma questão burocrática, mas já teve os seus principais pontos. E tem essa questão do ajuste fiscal, que se o governo vai conseguir ou não, né? Então, acho que daqui para frente, o principal ponto para a gente entender onde que pode terminar esse ciclo, vai ser se o governo vai conseguir esse ajuste fiscal que ele prometeu, né? Além, claro, né, se lá fora a gente vai ter um corte dos juros mais cedo no Fed e outras economias, mas, assim, pelo que a gente consegue controlar, o principal é o controle fiscal, controle dos gastos pelo governo. Mas, olha, hoje o ministro Haddad estava falando agora há pouco, né, eu percebi uma fala dele bem interessante, né? Ele falou que um estímulo para a economia, ele não vê sendo muito pelo lado do fiscal, vê sendo mais pelo monetário, né? Então, acho que isso já mostra uma visão que a gente poderia dizer que gera um otimismo para a economia, né? Ou seja, ele não está vendo, não quer fazer um descontrole das contas públicas mesmo em vista de uma desaceleração econômica, né? Ele tem na sua cabeça essa necessidade, uma responsabilidade fiscal, e claro, né, a gente sempre quer ver ele de fato realizar, não só falar nos discursos, né, mas é o que a gente tem visto agora, desde o começo do ano até agora, tem surpreendido bastante, e acho que se as coisas continuarem andando bem, a gente tem a possibilidade de uma Selic abaixo do neutro, né, que daí vai, enfim, variar do que você considera o neutro, mas seria mais ou menos entre 7 e 7,5. O Rafael, quando a gente fala para o cenário base, o que seria upside, o que seria downside nesse caminho? Eu digo, tanto final de 23 como final de 24, tendo esse horizonte de tempo, no sentido assim, por exemplo, a gente pode ter começa a se falar sobre reforma administrativa. Não sei, parece muito distante, né? Lembrando que a gente tem eleições municipais no caminho, enfim. O que poderia ser ainda upside adicional? A gente tem, por outro lado, surpresas positivas das agências de risco, também pode se traduzir numa menor percepção de risco, menor custo de capital. E downside também a gente tem, por exemplo, o Banco Central Europeu, inglês ainda subindo juros, enfim, temos diversos catalisadores que poderiam atrapalhar todo esse cenário. Enfim, o que pode modificar, ainda o que você alertaria nos dois lados, né, daqui para frente? Um lado positivo e um lado negativo para a política monetária? Bom, acho que do lado positivo, eu acabei falando um pouco, né? Você mesmo mencionou reforma administrativa. Se conseguisse aprovar essa reforma quanto antes, seria positivo, mas realmente eu acho que tá vai ser um pouco difícil, né? Principalmente conseguindo isso em ano eleitoral. Mas, fora isso, a gente poderia ter também, por exemplo, o governo conseguir, de fato, né, esse ajuste das contas públicas, se ele está prometendo, conseguir aumentar a arrecadação, né, porque, no final das contas, esse é o plano do governo, conseguir um ajuste via arrecadação, né, via maior quantidade de tributos. Também, né, sempre tem a questão do externo, né, se a inflação vai continuar caindo, se o Fed vai ter as condições aí para cortar os juros no ano que vem. Acho que nesse ano ainda a gente deve ter mais alguns aumentos de juros na Europa. Acho que nos Estados Unidos, na nossa avaliação, ainda
já parou por aí as taxas de juros, né? Já parou de subir os juros. Mas pelo menos em outros países desenvolvidos, como no próprio BCE e o Banco da Inglaterra, pode ainda ter mais alguns aumentos, né? Então, isso aí acaba sendo um risco do lado negativo também, né? Agora, o principal risco, né, que inclusive o próprio Banco Central menciona, com relação à inflação, dos núcleos de inflação e na inflação de serviços, né, serviços subjacentes principalmente. Isso aí é algo que praticamente todos os economistas vão concordar, praticamente todos estão falando desde o começo do ano, a inflação de serviços está muito elevada, os núcleos ainda estão bem acima do adequado para a convergência da inflação para a meta, bem acima de um histórico recente também, né? E isso aí, na minha avaliação, é o maior risco de downside aí, né? A inflação continuar caindo aí nos principais, no headline, né, como a gente chama, mas esses núcleos e essa inflação de serviços continuar elevada, né? Isso aí acho que acaba pegando muito também na atividade, né? Se a atividade continuar muito resiliente, pode manter a inflação mais persistente, e por consequência, né, a gente não vai ter a queda da expectativa de inflação que é tão necessária, né, para o Banco Central conseguir um corte de juros, um ciclo de corte de juros mais alongado, né? Então, como eu mencionei antes, a gente está com a expectativa do Focus e da própria projeção do Banco Central acima da meta para o ano que vem, no caso do Focus, até 2025, e isso é o grande risco, né? A nossa avaliação aqui é de o Banco Central ter que parar esse ciclo de corte de juros antes do que a gente está esperando, né? E eventualmente ter que fazer uma pausa mais longa até continuar cortando, né? Uhum. Ô, Rafael, só uma última pergunta em relação a um pouco menos política monetária, mas agora os seus efeitos, né? Como é que você vê nesse segundo semestre, vamos dizer assim, da agosto agora até o final do ano, em relação à atividade? Né? Você acha que o empresário, sobretudo quem depende de crédito, já começa a ter um efeito, melhorar? A gente já começa a ver um impacto na confiança do empresário? Porque tem muita gente falando que esse segundo semestre e final do ano vai ser muito fraco, né? Os indicadores mostram que a economia está parada, está muito fraca. Olhando para o primeiro trimestre, talvez tenhamos trimestres muito próximos de zero, né? Como é que a gente começa a ver o empresário reagindo a esse início de queda da Selic, né? Então, infelizmente, acho que é uma consequência da política monetária, né? A política monetária sempre funciona com uma defasagem, regrinha de bolsa, aí a gente pode considerar uns 18 meses, mas isso aí ainda mostra que vai ter um impacto ainda mais forte agora nesse segundo semestre sobre a atividade econômica, né? Então a gente espera, de fato, né, que a gente tenha 2 trimestres aí bem próximos de zero, nos próximos dados de PIB. Concessão de crédito deve continuar piorando, inadimplência. Confiança do empresário normalmente é um dos primeiros fatores aí que começa a melhorar também, né? Então, com a Selic caindo, a gente pode ver já, na verdade, antes de cair, a gente já vê alguma redução dos juros, né? Quando a gente olha para a curva de juros, ela já fechou e isso acaba impactando na ponta com alguma defasagem, né? Então, a gente já pode ver, começar a ver algum crédito mais barato, mas isso vai demorar um pouquinho ainda, até porque foi um corte muito pequeno da Selic. Então, acho que para, de fato, ter um efeito de amenizar a política monetária, amenizar essa contração da atividade econômica que a gente está esperando, vai demorar um pouquinho ainda, né? Más notícias, mas infelizmente é assim que funciona a política monetária. A gente tem uma perspectiva aí de um PIB um pouco pior para esse segundo semestre, e não necessariamente seria algo muito ruim, né? A gente viu a economia brasileira surpreendendo bastante no primeiro trimestre, mais com questão do agro, mas, por exemplo, no começo do ano a gente já estava prevendo um PIB mais próximo de praticamente estabilidade aqui nesse ano, né? Hoje a gente já está vendo um PIB crescendo mais de 1%, né? Então, nesse sentido, acho que os impactos da política monetária, a contração, que na verdade não é nenhuma contração, né? Uma desaceleração do crescimento do PIB para esse ano, acho que vai ser bem menos ameno do que a gente... bem menos forte, desculpa, do que a gente estava prevendo no começo do ano, e pode até mesmo surpreender, né? Quem sabe, dependendo das condições tanto externas como internas.
Ô, Rafael, uma última questão também da minha parte o Saravalli falou de atividade, a gente tem falado bastante sobre política monetária e um tema importante também que acaba, né, pegando um pouco dessa questão a respeito dos juros é a questão inflacionária, principalmente quando a gente fala de alguma movimentação em relação aos combustíveis, né? A gente tem visto Petrobras segurando um pouco repasses, né, de combustíveis. Hoje, claro que a defasagem está um pouco menor do que estava nos últimos dias, mas o petróleo sobe no cenário internacional, o dólar sobe no cenário internacional, talvez a gente tenha algum impacto um pouco maior a respeito disso nos próximos dias na Petrobras, aumentando um pouco a defasagem. Eu queria saber a sua visão sobre esse cenário, se de repente, agora que o juro caiu, agora que já tem um horizonte um pouco mais favorável para a queda de juros, se de repente a Petrobras pode fazer algum tipo de movimento de elevar o combustível, de tentar equiparar com o cenário internacional e isso trazer algum tipo de consequência na inflação, já que saiu um pouco do radar do cenário essa questão. Você avalia que isso pode ser possível? Quais os impactos que isso pode trazer na inflação e, de repente, nas decisões futuras também do Banco Central? Tá. Assim, de fato, né, acho que eu já vi algumas pessoas escreverem sobre isso, né, que existia essa possibilidade, né, da Petrobras estar segurando os preços. Acho que, assim, a política da Petrobras mudou, né, então ainda tem muita incerteza sobre isso, eu não sou analista do setor, não posso dizer com detalhes como que vai ser a perspectiva para os ajustes no futuro, mas é fato que em algum momento ela vai ter que fazer esse ajuste, né? Então, como o Banco Central começou o corte de juros, né, a perspectiva é que o dólar comece a subir um pouco mais, né? Então, isso aí poderia levar um petróleo, uma gasolina um pouco mais elevada, tendo em vista que o petróleo também está subindo um pouco, né? Então, tudo isso teria um impacto na inflação. Acho que sim, tem dois grandes riscos assim, para a inflação que são mais externos, vamos dizer assim, na minha visão, né? Primeiro, essa questão da gasolina, porque depende também do preço das commodities, do petróleo principalmente, mas também a questão do El Niño, né? Então, sei, enfim, então, ainda tem muita incerteza se vai ter um El Niño forte ou não, mas são dois fatores que ajudaram bastante a cair a inflação nos últimos meses, né? Então, combustíveis, alimentos, e também a gente pode até citar mesmo um novo programa de automóveis do governo, né, que também ajudou a queda dos preços deles. Tudo isso aí foram fatores que, em tese, seriam temporários, né? Então, esse aí acaba sendo um grande risco quando a gente olha para os próximos meses, né? Na Petrobras, no caso, não acredito que em um primeiro momento isso aí vai ter um impacto nas decisões do Copom, uma vez que acaba sendo algo mais pontual, né? Então o Copom olha o conjunto dos dados, mas se de fato a gente vê a volta dos preços de petróleo mais elevados daqui para frente e o dólar, como eu mencionei, né, que tem uma perspectiva de um aumento também nos próximos meses, aí poderia gerar algum risco, né? Então inclusive um dos motivos que a gente acreditava que um ajuste mais parcimonioso de 0,25 poderia ser mais adequado, porque acaba tendo impacto também no dólar, né? E a gente tem todas essas incertezas que eu mencionei que poderiam levar a uma aceleração da inflação, né? Então, acaba sendo mais dependente dos preços externos, novamente, né? E como que a Petrobras vai reagir com relação a isso, né? Não preciso dizer que, caso a gente tenha a expectativa de que tenha alguma pressão política sobre a Petrobras, também poderia ter algum impacto negativo na Bolsa, né? Mas, no momento, sim, acho que não dá para tirar nenhuma conclusão por enquanto. Perfeito. Rafael, quero agradecer sua participação aqui com a gente. Obrigado pelo seu tempo, obrigado por atender nosso convite. Volte sempre. Um abraço para você e uma ótima semana. Claro, obrigado. Sempre à disposição. Valeu. Rafael Pacheco, economista da Guide, aqui com a gente, repercutindo esse dia after, esse day after, para falar a verdade, do Banco Central. E agora são 3 horas e 28 minutos, a gente segue falando aqui com o Marco Saravalli. Rapidinho antes do nosso intervalo, Saravalli, notícia importante, o ministro Fernando Haddad
falou exatamente o seguinte: nunca ouvi de nenhum membro do governo, muito menos do presidente Lula, qualquer intenção de colocar Guido Mantega na Vale. Era um pé atrás, uma cautela do mercado com algum problema de governança em relação à Vale, principalmente por conta de colocar Guido Mantega na presidência, conselho de administração ou qualquer cargo que o valha. Ministro Fernando Haddad negando essa informação. Boa notícia para o mercado? Traz uma tranquilidade? Bom. Ou como é que você vê isso? A princípio, os acionistas de Vale respiram aliviados após essa confirmação de não haver essa possibilidade. Mas como assim a gente fala, onde tem fumaça tem fogo, né? Se veio essa notícia à mídia, quer dizer que existe, né, em algum momento, a intenção. Seja na execução da companhia, né, no presidente executivo, seja como membro do conselho, e talvez nem seja exatamente o nome de Guido Mantega, mas o que talvez pode se cogitar, chegar na conclusão, é que o governo tem em algum momento a intenção, né, de participar, vamos dizer assim, mais ativamente da execução da Vale. Lembrando que é uma companhia que é muito importante para o Brasil em termos de geopolítica, em termos de recolhimento de impostos, em termos de geração de emprego e principalmente em termos de investimentos, né? Então, acho que esse é o grande recado. Talvez não exatamente o nome, talvez não exatamente agora, né? Mas talvez seja um assunto com intenções, né? Já que veio à mídia essa possibilidade. Então, acho que o que o ministro está querendo dizer é que talvez não seja esse nome e talvez não seja agora, né? Mas talvez tenha um interesse, sim, de participar, vamos colocar assim, mais ativamente, mais próximo da gestão, da execução dessa companhia, como a gente já viu no passado, né? Então, acho que é muito mais essa organização. Mas, por hora, boa notícia, né? Até porque de ingerência aqui a gente tem muito mais maus resultados do que bons resultados. E não a história desse governo, a história de governo anterior, a história do Brasil, né? Então, quanto menos ingerência tivermos, pelo menos a companhia é uma excelente companhia, líder, muito bem executada, que continue assim, recolhendo seus impostos, gerando emprego, reconhecendo os erros do passado, também sempre importante também isso, tivemos vários erros, principalmente os 2 grandes acidentes, as tragédias, mas a empresa sendo tocada dessa forma independente, acho que tem uma chance maior de continuar na sua trajetória de sucesso, né, liderando esse processo, até também ajudando na transição energética, lembrando que tem um papel importante também no mundo da siderurgia global, né? Exatamente, Saravalli. E como dizem aí, né, se tem plaquinha tem história, se tem recomendação é porque houve alguma coisa, se tem fumaça tem fogo, mas o gesto importante do ministro Fernando Haddad desmentir, se claro, não tem nenhum tipo de intenção, ou confirmar se tiver intenção, pelo menos deixa tudo às claras. A incerteza a grande dúvida, é o grande mal para toda a história, né? Quando as coisas são mais transparentes, bom ou ruim você já precifica, né, Saravalli? Não tem desentendimento em relação a isso. Eu vou para um rápido intervalo agora, pessoal. 3 horas e 31 minutos. Você continua com a gente. Daqui a pouquinho a gente continua repercutindo as principais notícias do mercado financeiro e tudo que está mexendo também com o Ibovespa nessa quinta-feira. Continue com a gente. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Beyond. Dividendos. Você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje.
Dividendos nada mais são do que a distribuição de uma parcela dos lucros de uma empresa aos seus acionistas. Essa distribuição é feita de forma proporcional à quantidade de ações que cada investidor possui da companhia. Quanto maior a quantidade de ações o investidor tiver, maior será o valor dos dividendos a serem recebidos. Os dividendos são uma forma de remunerar os acionistas pelos investimentos feitos na empresa. As empresas podem escolher entre distribuir uma porcentagem dos lucros ou um valor fixo por ação. E essa decisão é tomada em Assembleia Geral de Acionistas. E vale lembrar que nem todas as empresas distribuem dividendos, e que o valor distribuído pode variar de empresa para empresa e ao longo do tempo, dependendo da saúde financeira da companhia. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News, informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação, 3 horas e 34 minutos, a gente segue aqui repercutindo os principais destaques do mercado financeiro. O Ibovespa perdendo um pouquinho do seu fôlego, a gente já falava dessa perda de fôlego ao longo de todo o pregão, e agora 0,24% de alta, 121.153 pontos. Até para a gente continuar falando um pouco dos resultados que saíram, a gente falava, né, sobre essa tração que vai pegando os resultados, essa temporada de resultados, cada dia mais empresas divulgando seus números, seus balanços, e tem até um pedido aqui de um telespectador nosso querendo saber, Marco Saravalli, sobre sua impressão, sobre o que você pode falar a respeito de CSN Mineração. Até porque, Saravalli, eu estava até dando uma olhada, né? CSN Mineração divulgou seus números hoje, talvez num dia muito bom, né, para divulgar seus números, porque o minério de ferro tendo dias difíceis, né? Caindo abaixo ali de $100, né? Muito ligado com a desaceleração da economia chinesa. Mas como é que você viu o CSN Mineração, ô Saravalli? O que você pode falar para a gente e respondendo o telespectador? Bom, aí outra frase também, né? Dias difíceis e 100 dias de glória, né? Os dias de glória ainda virão, mas não vieram ainda. Mas esse é o contexto mesmo o contexto da Vale é o contexto da CSN Mineração. Lógico que cada uma tem uma reserva, tem uma produção diferente. Grande destaque da CSN, particularmente, ela investindo cada vez mais, entregando uma produção, deve entregar a produção dentro do guidance desse ano, mas a gente lembra também que o minério de ferro vem numa tendência de queda, então quando a gente compara com trimestres anteriores, é natural a gente ter essa redução da geração de caixa e, naturalmente, também a redução da margem. Então, acho que sem surpresas, as ações hoje vêm reagindo muito modestamente, sem grande oscilação, uma ligeira queda, né, até esse momento. E, de novo, como o Felipe falou, embora a Vale, né, querendo sustentar ali o terreno positivo, a CSN Mineração aí acompanhando muito mais o minério de ferro, que teve mais um dia bastante ruim. A gente ainda carece de muito argumento no curto prazo para ver essa recuperação do minério de ferro, que não vem. E todo dia uma pressão, todos os dias com pressão de queda, mostrando que a fraqueza, né, da produção siderúrgica na China, da demanda, né, de setores, aí, sobretudo da construção civil, e é pressão para baixo. É lógico que a gente precisa lembrar, o Brasil, Vale, CSN e outras empresas tem um dos melhores minérios do mundo, tem uma margem de uma rentabilidade muito boa, continua com boa geração de caixa nessas companhias, mas a gente não tem um catalisador para impulsionar as ações em bolsa. Por isso que a gente continua preferindo outros setores, né, talvez mais ligados à economia local, preferindo um pouco também outras commodities. E aí a gente já passa também para a entrega de resultado da Prio, que a gente pode comentar aqui na sequência, tá? Mas
sem nenhuma grande surpresa. A surpresa é que a companhia continua entregando recordes aí de produção, de vendas, deve entregar o guidance desse ano, mas o minério não ajuda, pelo menos até o curto prazo, né? Eu continuo ainda olhando para o longo prazo, para o médio prazo, talvez olhando um pouco mais uma preferência do mercado em relação à mineração, mas está difícil, esse call está muito difícil de andar. E lembrando que daqui a pouquinho a gente tem resultado da Petro, que aí sim a gente pode ter surpresas positivas, tendo em vista também o próprio resultado aqui da Prio. De novo, são escalas completamente diferentes, mas estão no mesmo setor, né? Porque qual que foi o que impulsiona, o que empurra a ação da PetroRio hoje, né? A gente fala PetroRio, mas está errado, né? É Prio. É a Prio. Mudou de nome. Mas a gente vai sempre falar Vale do Rio Doce, umas empresas... A saudosa PetroRio. Não existe. Umas empresas que não existem mais, né? Vale do Rio Doce, que empresa que é essa? E se for pegar todos os pontos e falar assim, Marco, qual foi o ponto mais importante da Prio? Foi o custo de produção, né? Custo de produção. Isso é da companhia? Mas lembrando também que a Petrobras investe muito em produção, né? Um petróleo com uma qualidade excepcional e com custo muito bom, muito competitivo. Então esses destaques para mim que foram resultados positivos para a Prio, também a gente deve encontrar na Petrobras, tá? Mas lembrando também que assim como mineração, a gente pode ter um impacto do preço da commodity em si, então na base pode ver algum número negativo, caindo na verdade, né? O delta reduzindo, mas a gente pode ver destaque positivo. E lembrando, pessoal, acho que o grande recado que eu queria passar para vocês hoje, enquanto pregão aberto, né? Depois, né, a gente sempre fala assim, não digam que eu não avisei. Mas o que a gente viu na sexta-feira passada? Política de dividendos, política trimestral de dividendos e possibilidades agora de programa de recompra. Ela vai abrir recompra? Nem imagino. Ela pode vir com dividendo? Sim, é uma chance muito grande. Nas nossas contas, em torno aí de 4% de dividend yield, que pode ser muito bem recebido pelo mercado. Além do resultado operacional, que podemos ter surpresas positivas, tá? Lembrando, não se preocupem tanto com variações menores, ou seja, estamos em queda, até por conta de preços diferentes, mas a gente pode ter uma surpresa positiva, como a gente está vendo aqui em PetroRio, por vários fatores, mas por conta de produtividade, melhor rentabilidade, melhores margens, surpresa no custo de exploração, né? Traduzindo para o inglês agora, né, o famoso lifting cost, né, cada vez mais produtivas essas companhias, elas investem todos os dias para serem mais produtivas. Então, PetroRio, talvez a gente veja algumas características que a gente tenha na PetroRio, também na Petrobras, em termos de surpresas positivas. E dá uma olhada na reação da PetroRio, particularmente hoje. Tá? Então, o mercado gostou, né, Saravalli? É uma surpresa, das maiores altas. Maiores altos. Você comentava de Suzano, né, que teve... figura ali entre as maiores altas, Prio também. Então, a Prio está disputando, aliás, segundo lugar do Ibovespa nessa tarde. Prio e Suzano. Então, até agora, o setor, pelo menos de petróleo, vem com surpresas positivas, surpreendendo positivamente. Né? Vamos aguardar a Petrobras. E mineração, sem nenhuma grande surpresa. E assim foi a reação do mercado em relação à Vale, assim está sendo a reação do mercado em relação à CSN Mineração. Sem nenhuma grande surpresa. Poderemos ter o segundo semestre melhor? Sim, depender das companhias que estão aumentando a sua produção, a sua produtividade e devem entregar seus guidances de produção nesse ano. Tanto a Vale como a CSN Mineração. Mas também não temos nenhuma grande surpresa positiva aqui. Se a Petrobras conseguir trazer, né, essas notícias em termos de rentabilidade, mas principalmente também o mercado olha muito para dividendo, né? Lembrando, já utilizando a nova metodologia, mas mesmo assim vai ser um dividend yield muito bom, muito saudável. Tá? Então, qual que é a data X, Marco? Nem imagino. Né? Então, não me faça essa pergunta. Vai ser uma decisão da própria companhia. Mas para quem é acionista de longo prazo, com certeza vai aproveitar e vai ser uma rentabilidade muito boa. Lembrando, nossas contas em torno de quase 4% de dividend yield. Se a Selic está caminhando para fechar o ano em 12%, né? Para um trimestre, é um patamar muito bom de dividend yield para a Petrobras. Vai ser a mesma coisa que nos últimos 12 meses? Não, né? Mas ainda continua muito saudável. Né? Ô Marco, a gente expande um pouco Petrobras daqui a pouco. Você falou de Prio e falou do custo de produção, né? Um dos melhores da história, o lifting cost de Prio. E aí tem muita gente que já fica se questionando, poxa, a Prio com essa produtividade e claro, com essa melhora no ambiente de lifting cost, ela conseguiria chegar a algo próximo ali de Petrobras?
E aí a minha pergunta é, ter um benchmark como Petrobras, né, de lifting cost, que justamente é diferente, como você sempre fala, né, as magnitudes são diferentes, mas em termos internacionais, quanto menos lifting cost você tem, melhor, né, melhor você tem seu resultado. E imagino que uma referência de lifting cost baixo é Petrobras, por conta de tudo que ela faz. A PRIO conseguiria ter como objetivo chegar próximo dos níveis de Petrobras, ou por serem questões totalmente diferentes, empresas com personalidades e perspectivas diferentes, isso não seria comparável, né? Tentar chegar em algo próximo a Petrobras em relação a isso? Eu acho que sempre a gente tem uma referência, né? Para você, pô, quem que é o benchmark, né? Então, com certeza a PetroRio, a PRIO, ela pode ser mais produtiva, pode ser mais eficiente, sim. E isso ela já vem, pelo menos eu acompanho muito de perto a companhia desde 2019, né, mais intensamente, mais próximo da companhia. Então é surpresa atrás de surpresa. Então tem essa possibilidade de continuar surpreendendo positivamente. Ela tem até onde que ela poderia caminhar. Lembrando que a gente tem uma escala, e a gente não está falando da mesma escala de campos, de postos, de produção. Então nos fatores é justamente esse, quando a gente tem ali um custo fixo, né, mínimo, explorar e isso depende muito da qualidade, depende muito da tecnologia, depende muito da escala particularmente. Então, talvez tenha um benchmark, continua buscando esse aumento de produtividade, mas também vamos ser um pouco crítico aí, tá, pessoal? A gente vai começar a ver um pouco essa redução, né, marginal do aumento de produtividade. Então, se a gente imaginar uma curva, ela era uma curva exponencial e agora ela continua se expandindo, melhorando a produtividade, mas ela vai perdendo um pouco essa velocidade, né? Para quem gosta de matemática, é como se fosse a segunda derivada aqui, a gente começa a entender que a inclinação dessa curva aqui ela começa a ficar um pouco menos acentuada. Então, essa é a consequência. Então, esperamos aumento de produtividade da PetroRio, de PRIO, terceiro trimestre, 2024, 2025, sim, né? Mas vai chegar um momento também que essa velocidade de melhora começa a ser menos perceptível pelo investidor, né? Então, a companhia tem acho que, feito um trabalho excepcional, com muito sucesso, surpreendido positivamente, mas chega um momento também que ela começa a bater ali no seu limite de capacidade de custo mesmo, né, de exploração exploratória. Ao mesmo tempo, a gente vai correndo paralelo, né, com novas tecnologias, enfim, outros fatores. Vamos pegar aqui a própria Petrobras, né? Imagina você explorar o pré-sal há 50 anos atrás, né? A gente não tinha nem tecnologia, né? Como é que você vai descer um mergulhador a 5, 8, 10 quilômetros, né, da linha d'água? Né, perfurar camadas de sal, enfim, outras camadas. Então, hoje a gente tem tecnologia para isso. E a gente acaba reduzindo muito o custo de exploração. Faz sentido hoje explorar pré-sal, que não fazia nem sentido estudar a possibilidade, né, de explorar essa região há 50 anos atrás, né? Por que eu falo isso? Porque tem muitos estudos que mostram que desde muito tempo atrás já se esperava a possibilidade, né, de ocorrência, né, de reservatórios muito grandes de petróleo nessa região, né, que é conhecida como pré-sal. Mas a gente nunca esteve preparado. Agora, por engenharia, muitos estudos de tecnologia, hoje a gente tem capacidade de fazer. E a Petrobras hoje talvez seja referência mundial, né, em exploração profunda e ultra profunda, né, nessa região. Então, essa capacidade mostra que conseguimos ser cada vez mais produtivos e ter um custo cada vez menor, né? Boa. Ô, Saravalli, só para trazer informação aqui para o telespectador, porque depois de resultado de PRIO, né, algumas casas já começaram a refazer as suas análises, né? A Ágora e o Bradesco BBI elevaram o preço de PRIO, a Ágora para R$ 60,00, o preço-alvo, Bradesco BBI R$ 65,00, a XP, recomendação de compra, preço-alvo de R$ 56,00, assim, falando que os resultados foram interessantes de PRIO, e aí já reprecificando, só lembrando que PRIO nesse momento R$ 47,20. Vou nem falar, Saravalli, que me lembro pouco tempo atrás, quando a gente falava de PRIO, né? Até alguns meses atrás chegou a bater R$ 29, R$ 30. E estacionou.
estacionou, lateralizou, o pessoal, né, lateralizou, e ainda aquela história do imposto de exportação, né? Inclusive passou nesse resultado aqui. Tá? Isso já foi computado nesse resultado, os impactos desse imposto. Né? Exatamente. O impacto nesse trimestre, né, pegando o trimestre, foi da ordem de 48 milhões de dólares de impostos sobre exportação pagos no trimestre. Tá? Isso aí correspondeu a um pouco mais de 10% da receita. Então, de novo, o lucro líquido, que foi um lucro líquido bastante importante, né, quase 180 milhões de dólares, teria que ser adicionado, né, talvez 1 para 1 ali, adicionado, mais esses quase 50 milhões de dólares pagos em impostos no período adicionais. Né? Então, de novo, a gente precisa lembrar que não existe mais, então devolver esse lucro adicional para a conta. Então, já vamos antecipar aqui os desavisados, a gente vai chegar e falar, nossa, mas o lucro está disparando, né? É porque não vai ter mais esse impacto. Então, poderia ter sido melhor ainda, né? A linha final em dólar, sempre como moeda de referência da companhia, né? O dólar. Então, a gente teve esse efeito, sim, negativo nesse balanço, nesse trimestre particularmente, tá? Em torno de quase 50 milhões de dólares aí de impostos, representando um pouco mais de 10% da receita nesse trimestre. Ô Saravalli, para pegar, né, o gancho aí, a gente está falando de petróleo, falando bastante de PRIO, Petrobras, essa notícia, essa decisão da Arábia de manter o corte de produção de 1 milhão de barris diários, pelo menos até setembro, com possibilidade de estender ainda para os próximos meses, isso traz também algum tipo de benefício para essas companhias, já que reduzindo a produção, né, justamente a Arábia querendo elevar o preço do barril, isso aí acaba sendo bom para essas companhias também. Para nós, companhias nossas aqui, não para nós, né, você, mas para nós investidores e para as companhias aqui brasileiras também, PRIO, Petrobras, entre as outras, que acabam até estando muito bem nos seus números aqui no Ibovespa hoje. A Arábia Saudita, principalmente, mas a OPEP como um todo, nessa sinalização, ela está falando o seguinte, ó, não quero ver, de jeito nenhum, petróleo voltando a 75, 72, 70, esquece, tá? Então, o que ela está querendo dizer? Ó, pessoal, 80 para cima, na verdade eu quero ter mais perto dos 85, entre 85 e 90, nessa sinalização, porque a Arábia Saudita, o OPEP, elas têm sinalizado muito que eles querem ver a média de 2023 acima da média de 2022 ou acima da média de um período para trás. Então, é basicamente isso, né? Ela está dando o recado, ó, eu vou manter os cortes por um período maior e se não conseguir o meu objetivo, eu vou aumentar o corte, eu vou estender por um prazo maior. Eu não quero ver o petróleo para cima. O lado, assim, tem um lado bom para as companhias nacionais, e como esse custo de exploração está muito baixo, PRIO, Petrobras, outras empresas, isso vai aumentando a geração de caixa. Então, essa é uma notícia muito boa. A grande preocupação aqui é em relação à inflação global. Mas acho que nenhum estrategista, nenhum analista global espera petróleo, não importa o cenário aqui, a $100, por exemplo. Então, a gente pode ter uma pressão, a gente pode ver um petróleo médio, talvez, nos próximos 3 meses, 6 meses, maior, né? Pelo menos a gente até viu algumas revisões do Goldman Sachs, algumas projeções subindo um pouco a projeção para esse ano e para o ano que vem, mas nenhum exagero. Tá? Então, se trabalhar com a média ao longo dos próximos meses, né, entre 85 e 90, eu acho que já é um petróleo espetacular para as companhias listadas, para a PRIO, para outras empresas, e talvez não traga tanta pressão assim para a inflação mundial. Né? Então, a inflação quer uma coisa, as empresas produtoras querem outra. Agora, se mantivermos perto de 80 e 85, como está agora, é muito bom, é espetacular. Não é excepcional, mas é espetacular para a PRIO, para a Petrobras, para todas as companhias. Lembrando, a Petrobras, no net, ela continua ainda gerando caixa, talvez ela pode ter algum impacto com o subsídio agora em termos de rentabilidade, margem, mas o petróleo ainda ela continua gerando, lembrando que ela produz, né, explora e exporta. Né? Depois o que ela pode fazer é subsidiar isso, então o impacto também é positivo, né, para a Petrobras, mesmo com a atual política aí, de subsídio na gasolina.
Maravilha, Marcos Saravalli. Nessa quinta-feira pós-Copom, estamos na reta final aqui do nosso BMC Market. Então, já falamos bastante. 30 segundinhos para as considerações finais, um pouquinho mais, vai, para as considerações finais nessa quinta-feira, pré-sexta, hein? Payroll amanhã, Marcos Saravalli. Último recado, acho que só para reforçar quem não está aqui no primeiro bloco, é que a gente tem resultados, tá? Bradesco, eu acho que não vem nada excepcional, mas vem sinalizando alguma melhora. Então o mercado pode receber bem. Eu continuo não gostando de Bradesco, acho que temos outras opções melhores, né? Mas podemos ter alguma leitura na medida que talvez o pior tenha passado por Bradesco. E para a Petrobras a gente pode ter alguma surpresa positiva e muita atenção para os dividendos, que ainda são muito fortes, e a política é trimestral, e podemos ter até programa de recompra segundo a atual política de dividendos. Fique de olho, já diria Marcos Saravalli. É isso aí. Valeu, Saravalli, até mais, hein? Boa tarde, até mais. Valeu, tchau, tchau, ótima quinta-feira para você e a gente vai ficando por aqui. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência nessa quinta-feira, obrigado também pelas manifestações. Vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta no nosso BMC Market a partir das 2h30 da tarde, trazendo todos os destaques do mercado financeiro. Você fica agora com o fechamento do mercado. O closing está chegando por aí. Eu volto amanhã. Forte abraço. Tchau, tchau. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. As empresas que fazem parte